Manhã de protestos. Produtores rurais saem às ruas das cidades da região para chamar atenção sobre o reajuste da alíquota do ICMS. O governo cedeu à pressão da categoria e já recuou da decisão, mas entidades ainda reivindicam o fim do ajuste do imposto para alguns setores. Dengue. Cidades começam a fazer levantamento da infestação do mosquito Aedes aegypti na região. A preocupação é com as chuvas e com o calor, que pode acelerar o número de casos da doença. Polícia Militar salva bebê de 6 meses que se engasgou com leite em Jacareí. Boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre o protesto de produtores rurais na região durante esta manhã. Em Guaratinguetá, 100 representantes da categoria saíram às ruas da cidade com 50 veículos, entre tratores e caminhões, em uma manifestação contra o reajuste da alíquota do ICMS. Nesta quarta-feira, o governo do estado recuou da medida, mas mesmo assim, o movimento foi mantido. A reivindicação para o fim do reajuste fiscal continua, já que os produtores argumentam que alguns segmentos ainda são penalizados. Em Guaratinguetá, o protesto se concentrou em frente à sede regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Um dia após o governo suspender o ajuste da alíquota do ICMS para alguns setores da economia, a categoria decidiu manter a manifestação. Os produtores rurais ainda estão insatisfeitos, já que alguns segmentos não foram atendidos, como o setor de hortifruti e leite pasteurizado. O anseio de todos os produtores que aqui estão no movimento de leite ligados à Serra Mar e a outras empresas, produtores de arroz, de milho, de soja, de toda a região, é que o governo recue em todas as alíquotas que ele majorou. Ele majorou 700 alíquotas em todos os insumos básicos para a produção de alimentos, equipamentos e nos alimentos diretamente. Então o nosso anseio é que ele publique no Diário Oficial a revogação total dessa lei que trouxe esse aumento de custos nesse momento de crise e de pandemia. A preocupação do setor é com os aumentos dos impostos sobre a cadeia de produção agropecuária, que afetam principalmente os pequenos produtores rurais, que representam 78% do estado. O receio é que mais demissões possam ser feitas daqui para frente. Nós somos contra, porque isso aí vai causar, talvez, falta de competitividade dos nossos produtores do estado de São Paulo, né, perante ao restante do país, e inviabilizando algumas atividades dentro do estado, e também vai causar demissão, né, de funcionários, fechamento de propriedades devido ao aumento do ICMS. De acordo com o Sindicato Rural, esta alta mantida para combustíveis e insumos deve aumentar aí 25% dos custos dos produtos da cesta básica do brasileiro. O produtor rural é um trabalhador, não tem intenção nenhuma de aumentar preço de cesta básica, de aumentar preço disso ou daquilo. A nossa intenção é trabalhar e atender a comunidade. O tratoraço durou cerca de 15 minutos após o encontro dos produtores e percorreu as ruas da cidade até a prefeitura de Guaratinguetá e teve muito buzinaço para chamar a atenção do governo do estado. Em Taubaté, a mobilização também ganhou força nesta manhã. O tratoraço passou por ruas e avenidas da cidade e chamou a atenção da população para o aumento do ICMS. Os manifestantes se concentraram em frente ao Sindicato Rural de Taubaté, no bairro Belém. O protesto foi pacífico e acompanhado pela Polícia Militar. Com tratores e carros, o grupo, formado por produtores rurais da região, passou por vias movimentadas da cidade para chamar a atenção da população para o reajuste da alíquota do ICMS. Nós queremos reivindicar a retirada do ICMS. São produtos que são parte da cesta básica e produtos que nunca foram taxados. Nosso movimento visa não só
proteger o produtor rural pelo aumento de custos que vai haver, né, em função desses aumento de imposto, mas principalmente as classes menos favorecidas. O produtor rural não tem culpa disso, simplesmente o governo do estado que quer arrecadar, então está impondo esse imposto e quem vai pagar essa conta seria o consumidor. Durante o protesto, a categoria ainda usou cartazes e carro de som para informar sobre a polêmica. No percurso, ponto de parada foi o supermercado, para reforçar que o principal atingido com a mudança fiscal seria o consumidor final. Cada vez que você entra no supermercado, você gasta com uma sacolinha de nada mais 100, 200 reais. Tem que ir até o final, tem que revogar mesmo. Os representantes dos sindicatos rurais reforçaram ainda que vão analisar a decisão do governo que decidiu suspender o reajuste da alíquota na noite desta quarta-feira. Vimos que o governo já retroagiu em poucos aspectos, mas deixou ainda o aumento, o imposto sobre os produtos lácteos e a energia elétrica e o combustível. Agora a gente muda de assunto aqui no Band Cidade para falar sobre um susto que mobilizou os policiais militares em Jacareí. A PM correu ontem à tarde para salvar a vida de um bebê de 8 meses que se engasgou com leite. Os moradores do bairro Parque dos Príncipes chamaram a polícia depois de presenciarem o desespero da mãe, que pedia por ajuda. E ao chegar ao local, o bebê estava já inconsciente. Esse bebê lindo que a gente está vendo aí já estava sem sinais de respiração, mas os PMs realizaram uma manobra de primeiros socorros que fez com que a criança voltasse a respirar. A bebê Lavínia, que a gente está vendo aí no vídeo, foi atendida na Santa Casa da cidade e passa bem. A história terminou com um final feliz. A mãe da criança agradecendo aos policiais pela ajuda, que foram rápidos no atendimento. A gente parabeniza também toda a equipe da PM. E o ano começou com mais uma preocupação para a região. É a dengue, que aparece com mais força neste período de chuvas e de calor. São Sebastião, no litoral norte, começou a fazer o levantamento casa a casa para monitorar a infestação do mosquito da cidade. Quem traz as informações direto do litoral norte é o nosso repórter Conrado Balucci. Oi, Conrado, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Agentes de controle de endemias de São Sebastião começam neste mês a visitar mais de 2.300 imóveis de 451 quadras do município. O objetivo é fazer a primeira ADL do ano, o Índice de Densidade Larvária, que aponta o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti em uma determinada região. Os agentes estarão devidamente identificados com equipamentos de proteção e seguindo o protocolo de segurança contra o coronavírus. Por medida de precaução, locais com a presença de idosos com idades acima de 60 anos ou então com pessoas com sintomas gripais não serão visitados. No ano passado, a dengue registrou 3.176 vítimas na cidade. 2 casos estão ainda em investigação. Uma pessoa morreu. A prefeitura pede que os moradores façam vistoria semanal nos quintais, em especial após os períodos de chuvas que acometem principalmente esta época do ano aqui na região. Volto com você, Nicolini. Obrigado, Conrado. São José dos Campos também começou a levantar como está a infestação de dengue na cidade nesse início de ano. O trabalho vai até o final do mês. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses vistoriam imóveis em 42 áreas urbanas de São José dos Campos. As equipes orientam os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As abordagens seguem os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19. A gente vai ter o resultado do nível de infestação naquele local e também dos criadouros mais comuns foram observados naquela região. Com isso, conseguimos direcionar também estratégias aí de conscientização, de educação, mediante tudo aquilo que foi encontrado para cada uma das áreas.
possível. Até o dia 22 de janeiro, todas as regiões de São José dos Campos serão visitadas. Estimativa da Prefeitura é vistoriar cerca de 17.500 imóveis. No ano passado, o município registrou 451 casos de dengue e nenhuma morte. Já em 2019, foram 667 casos e 4 óbitos, uma redução de 32%. Já outras cidades da região registraram números alarmantes da doença em 2020. Taubaté teve 5 mortes e 1.429 casos de dengue. Cruzeiro confirmou 2 óbitos e 2.783 casos. Lorena registrou mais de 3.000 e Potim alcançou a marca de 2.124 casos de dengue. Ainda em São José dos Campos, o temporal que caiu ontem à noite derrubou 4 árvores nas regiões Central, Sul e Norte. A ocorrência mais grave foi dessa árvore que caiu sobre o telhado de uma casa no bairro do Bosque dos Eucaliptos, Zona Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na rodovia dos Tamoios, esta manhã, uma colisão entre carro e caminhão na altura do quilômetro 66, altura de Caraguatatuba, já no início do trecho de serra, no sentido litoral, deixou 2 vítimas, sendo uma delas em estado grave. O impacto foi tão grande que os veículos chegaram a invadir a pista contrária. Agora, o tráfego já flui normalmente no local com as pistas liberadas. Vamos agora com imagens saber como está a situação da rodovia dos Tamoios ao vivo na chegada ao litoral norte. Tem previsão de chuva para a tarde desta quinta-feira, o tempo já é nublado e vem mais temporal a partir de amanhã. A gente vai para um rápido intervalo comercial, eu volto já com mais notícias para você. Faz 32 graus em Caraguatatuba, agora é 1 da tarde, 2 minutos.